Vamos falar agora sobre o registrador com entrada serial e saída paralela. Então nós temos uma entrada de um bit só, né, que é esse data input. E aqui nós temos o clock, né, são flip-flops do tipo D. Eles estão ligados no mesmo clock. E aí ele é bem parecido com a entrada serial ou saída serial. Qual a diferença? A diferença agora é que a gente tem acesso aos valores de cada flip-flop. Então a gente sabe o valor da saída de cada flip-flop desse, né? Então a gente tem acesso imediato. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona lá no simulador. Opa, no Logicsim. Então aí no Logicsim eu tenho o nosso circuito, né? Opa. Deixa eu voltar aqui. Pronto, nós temos nosso circuito aí do entrada serial e saída paralela. E o funcionamento é parecido com o anterior. A diferença agora é que eu consigo ver, né? Eu tenho acesso aos valores intermediários de cada registrador. E aí eu consigo armazenar os dados, né? Os dados entram um bit por bit e eu consigo acessá-los todos de uma maneira só. É claro que se eu quiser armazenar, no caso aqui são 3 flip-flops tipo D, se eu quiser armazenar 3 bits, né? Eu vou demorar 3 ciclos de clock para poder, né, armazenar todos os bits que eu tenho, né? Então se eu tenho um registrador de N bits, vai demorar N ciclos de clock porque a entrada é serial, tá? Só no enésimo ciclo de clock é que eu teria lá os valores, tá? E aí, para complementar, eu vou mostrar para vocês o código em VHDL desse componente, né? É um código um pouco diferente do anterior, mas é bom que a gente vai vendo códigos diferentes. Nós temos novamente as 3 seções: biblioteca, entidade e arquitetura. Eu não vou falar sobre a biblioteca porque é padrão essa biblioteca 3E com o pacote 1164. Na entidade, eu tenho aqui 2 entradas: uma entrada de clock e uma entrada clear. Essa entrada clear era para ser o reset, né? Você zerar, é uma entrada assíncrona que você zera o registrador, tá? E aí eu tenho o meu input data, né? Essas 3 entradas são do tipo standard logic. E aí eu tenho uma saída aqui, que ela é um standard logic vector. Na nossa arquitetura, né? Também vai ser comportamental essa arquitetura. Eu tenho aqui um processo, né? Aí lembrando, o que é o processo? O processo é um subcomponente, né, dentro da arquitetura, que a descrição dele é feita de forma sequencial, parecido com a linguagem algorítmica que nós encontramos nas linguagens de programação, tá? Aí esse processo ele tem aqui uma lista de sensibilidade, que são sinais que vão fazer com que esse processo execute, no caso aqui só o CLK, que é o clock, né? E aí ele começa, né? Então ele verifica se o clear for igual a 1, ele joga 0000 na saída Q. Se não, ele verifica se houve um evento de clock, um evento de borda e subida, tá? Então essa condição CLK event and CLK igual a 1 é uma condição que verifica a borda de subida. Se fosse borda de descida, bastava colocar CLK igual a 0, CLK event and CLK igual a 0. E aí o que ele fez aqui, ó? Ele atribuiu ao Q3, do Q3 ao Q1 os valores de Q2 a Q0, ou seja, deu um deslocamento, né, para a direita. E depois disse que o Q0 recebe o valor do input data. Essa linha de código aqui, ela é equivalente à linha de código anterior que eu tinha mostrado, né? Que seria algo do tipo, vou até pôr em comentário, né? Eu podia simplesmente ter feito isso, que recebe, aí eu faria Q2 até o 0, dá o 0. Usaria o operador de concatenação e colocaria aqui input data. As duas coisas funcionam do mesmo jeito, tá? E aqui ele finaliza o if, finaliza o processo, finaliza a arquitetura, tá? Então isso aí seria a descrição do nosso registrador com entrada serial, saída paralela. Ele é muito parecido com o anterior, mas tem algumas diferenças.